noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um culto virtual da nossa Igreja Presbiteriana de Getsemane. Antes de começarmos o nosso culto, temos alguns breves avisos. O culto presencial da nossa igreja retornou. Domingo, às 7 horas da noite, nós estaremos reunidos presencialmente na Rua Castro Alves, número 510, na Vila Antártica, em Botucatu. Também continuaremos com o nosso culto virtual todo domingo às 7 horas da noite aqui no YouTube. As nossas atividades semanais retornam virtualmente. As reuniões de oração às segundas-feiras às 2h30 da tarde e às quartas-feiras às 7h30 da noite através do aplicativo Zoom. Nossa escola dominical também continua virtual. Todo domingo às 9h30 da manhã, através do aplicativo Zoom, nós temos as nossas aulas de adultos e adolescentes e também às 9h30 da manhã, aqui no YouTube, a nossa aula do departamento infantil. Se você deseja contribuir com a nossa igreja, você pode fazê-lo através dos dados bancários que estão informados aqui na descrição do vídeo ou aqui na tela que está aparecendo para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, faça o seu login no YouTube, inscreva-se, curtam os nossos vídeos, também comentem e compartilhem com outras pessoas. Vamos então cultuar ao nome do nosso Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Estamos aqui mais uma noite para louvar o nome do Senhor e engrandecer o nome dele com louvores que vêm das nossas vozes. Que possamos, nesse momento, nas nossas casas ou na igreja, estarmos com o coração voltado ao louvor daquele que merece toda a nossa adoração, toda a nossa dedicação, toda a nossa atenção, todo o nosso esforço. Amém? Jesus, em tua presença eu
aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Glórias ao nome do nosso Senhor. Que louvemos a Ele através do amor que Ele nos deu, e ainda que as circunstâncias, ainda que todas as adversidades estejam ao nosso redor, que os nossos lábios continuem sendo fiéis ao nome daquele que é fiel para com a Tua palavra, que nos salvou, que deu Sua vida por nós, que possamos dar a nossa vida pelo nosso Senhor Jesus, que possamos louvá-lo e engrandecê-lo em todo o tempo, independente das circunstâncias. Amém? Lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não
possa vir, ó Deus, nos nossos corações e na nossa mente, e trazer, ó Deus, a santidade que o Senhor tem para nós, ó Deus. Limpa o nosso coração, que nós consigamos nos colocar diante de Ti, consagrar o nosso coração e a nossa mente diante do Senhor, para que o Senhor nos purifique, nos deixe limpos, ó Deus, que sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor, e louvamos e pedimos ao Senhor que o Senhor limpe o nosso coração, ó Deus, imundo do pecado que habita em nós desde o nosso nascimento, ó Deus, e pela graça do Senhor é que podemos estar na Tua presença, mas continuamos ainda assim pecando, ó Pai. Cada dia, ó Deus, nos limpa e nos purifica em nome de Jesus, ó Pai. Ensina-me Teu caminho, Senhor, e andarei em Tua luz. Dá-me um coração consagrado a Ti, para honrar-Te, ó Deus. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me de tudo que impeça o fluir. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me de tudo que impeça o fluir do Teu amor. Ensina-me Teu caminho, Senhor, e andarei em Tua luz. Dá-me um coração consagrado a Ti, para honrar-Te, ó Deus. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me de tudo que impeça o fluir. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me de tudo que impeça o fluir do Teu amor. Amém. Ó Senhor Deus, purifica a nossa mente, o nosso corpo, ó Deus, que possamos estar diante de Ti, ó Deus, limpos de todo pecado, limpos de tudo, ó Pai, que tem feito separação entre nós e o Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a adoração da Tua igreja, Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Olá, meus irmãos, eu saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bênção a gente poder estar juntos aqui mais uma vez, reunidos no templo, na igreja e também nas casas, nesses tempos de pandemia, de afastamento social. Mas eu gostaria de lembrar você de uma coisa: você tem a graça de Deus sobre a sua vida, você tem a presença do Senhor. Então eu peço a Deus em oração para que esta mensagem reanime o teu coração e para que nesses dias tão sombrios
para que a tristeza não seja a marca principal da sua vida. Eu não sei como é que você tem vivido, mas certamente você anda muito mais preocupado do que o normal, por questões que são de dentro da nossa casa, questões que são muitas vezes bem pessoais e também juntando-se a isso, essas questões aí que nós enfrentamos aí na nossa sociedade, a questão aí dessa pandemia mundial, a questão aí das incertezas e dos medos, né, que ela também acarreta. Eu convido você a exercer a sua fé e fazer a leitura juntamente comigo do texto da mensagem desta noite, Salmo de número 13, oração de fé ao mestre de canto, Salmo de Davi, e que você descanse o teu coração com essa mensagem vinda de Deus, do Senhor. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei o Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E da mesma maneira como salmista, nós precisamos também lamentar diante de Deus. Este salmo faz parte de um tipo de salmos que nós chamamos de salmos de lamento. E é muito interessante, irmãos, que muitas vezes a leitura que nós fazemos da Bíblia, ela se distancia muito por conta aí das dificuldades em lidarmos com um texto aí tão antigo, mas às vezes a gente lê com muita tranquilidade um texto desse. Parece que na nossa vida, às vezes, ter medo, às vezes ter dúvidas, é pecado, parece que às vezes Deus ele vai ficar muito nervoso conosco. Mas eu me lembro de uma aula no seminário, quando o professor ele dizia e levantava exatamente esse problema, e ele dizia, olha, a gente lê com muita naturalidade, porque na verdade a ideia deste salmo é você entender o salmista, não ele dizendo assim, ai Senhor, até quando, hein Senhor? Mas é no sentido, até quando, Deus? Até quando o Senhor estará assim, permitindo com que essas coisas aconteçam conosco? Até quando a gente vai sofrer? E interessante a gente pensar nessas coisas, né? Muitas vezes as pessoas confundem, né, paz com uma voz muito calma, e parece que a gente não pode muitas vezes demonstrar os nossos sentimentos assim, mas certamente não era uma leitura assim tão calma que o salmista fazia. Era cheia dessa energia, era cheia dessa indignação. Até quando, Senhor? O Senhor permitirá com que essas coisas aconteçam conosco. E se você olhar para a sua vida, né, você vai perceber também que nós também estamos passando por algumas situações que nos levam a perguntar, Senhor, até quando? Até quando essa Covid vai permanecer? Até quando o nosso país vai lidar com tanta corrupção em todos os níveis de autoridades? Até quando, né, líderes dentro das igrejas estarão ali mentindo? Até quando irmãos da igreja estarão ali envolvidos em escândalos? Até quando, Senhor, a gente irá continuar dessa forma? Até quando essa situação vai continuar assim? Mas aí a gente precisa olhar para esse texto e para outros também que nos auxiliam para que de fato a gente consiga fazer aquilo que eu vou dar como tema para essa mensagem. Espere no Senhor. A gente precisa esperar, a gente precisa aguardar nele. Eu tenho certeza que nós temos lições aqui preciosas no Salmo 13 para a gente entender isso. Esse salmo, como eu disse para você, ele tem essas características, essa estrutura, né, de lamento, né, de um apelo por socorro. É interessante que existe um movimento nele. No começo ele se move de uma desolação. Existe uma desolação aí nos versículos iniciais, mas essa desolação ela vai caminhar para uma forte confiança na misericórdia, que é misericórdia permanente de Deus, né? E isso vai estar
expresso ali no fim do versículo. O problema que eu tenho visto que acontece muitas vezes é que nós não estamos nessa caminhada. Muitas vezes parece que o momento de desolação, o momento de lamento, ele tem que perdurar para sempre. E o salmista ele também entendia isso, e o Salmo vai deixar isso claro para nós. Mas a ideia desse movimento, meus irmãos, tem uma hora que o lamento na nossa vida ele tem que dar espaço para razão que eu e você temos em conhecer a palavra do Senhor, em conhecer as promessas do Senhor e saber que nós estamos o tempo todo com o Senhor. Lembra de Jesus dizendo, vocês estão cansados, sobrecarregados, venham a mim. Lembra do Senhor dizendo que daqueles que o Pai me deu, nenhum será esquecido, nenhum será lançado fora. Eis que eu estou com vocês todo o tempo. Então, essa sensação profunda de tristeza não deve ser a marca principal das nossas vidas. Uma outra coisa muito interessante, quando eu leio o Salmo 13 também, é lembrar que neste Salmo aqui, o Senhor muitas vezes permite situações difíceis na nossa vida. Por quê? Porque a palavra dele diz que ele repreende aqueles que ele ama. Apocalipse 3,19 diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Sabe por que eu coloco esse verso aqui de Apocalipse? Às vezes você pode até perguntar o que uma coisa tem a ver com a outra. Mas se você olhar para o começo deste salmo, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Aqui cabe, meus irmãos, uma reflexão muito importante para cada um de nós. Será que nós não merecemos, vez ou outra, a disciplina que vem do Senhor? Será que nós estamos sempre certos, tomando as melhores atitudes? Será que não existem pecados que nós devemos confessar e abandonar? Será que nós não temos pecados ocultos que achamos que Deus não conhece? Será que nós não devemos abandonar uma mentalidade de vítima que muitas vezes tem entrado dentro da Igreja de Cristo? Ou seja, será que muitas vezes nós não somos mesmo a causa do nosso sofrimento? As nossas atitudes? A escolha de quais mandamentos da Bíblia nós vamos obedecer ou não? A gente vem falando acerca disso aí nas últimas semanas. Será que o tempo todo eu devo me colocar como vítima? Como pastor, eu tenho percebido que um grande perigo que ronda a Igreja de Cristo nos nossos dias, e eu faço essa análise não olhando simplesmente para a nossa igreja, para a Getsemane, nem para a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas quando a gente ouve sobre o que está acontecendo na Igreja de Cristo, seja no Brasil, seja fora do Brasil, eu percebo que este grande problema, que essa mentalidade de vitimização, que tem entrado em muitas igrejas, de fato é um problema que deve ser em primeiro lugar observado e em segundo lugar combatido. Por quê? Porque isso nos desconecta da missão da igreja. Muda o foco da glória de Deus para a necessidade do homem. Ou seja, muitas vezes pessoas que não percebem, mas que vivem dentro dessa mentalidade de vítima, quando elas sentem uma necessidade na vida dela, ela vai para a igreja, ela busca Deus. Quando ela percebe que tudo, pelo menos aparentemente, está bem, aí ela vai fazer outra coisa da vida dela, e não percebe. E o inimigo, a gente precisa lembrar de que existe uma guerra espiritual. O inimigo o tempo todo nos influenciando para nos afastar de Jesus, da sua igreja. E essa mentalidade de vítima, muitas vezes, ela acarreta isso. Quando uma igreja vive nessa mentalidade de vítima, por exemplo, ela vive dentro daquilo que nos estudos sobre eclesiologia, ou seja, estudos sobre a igreja de Jesus, a igreja se torna aquilo que nós chamamos de modelo hospital ou modelo pequena empresa. Deixa eu colocar aqui para você entender melhor o que eu quero dizer. Quando uma igreja ela anda desconectada da missão e ela vive como se ela fosse um hospital, o pastor dentro dessa igreja, ele é um capelão. Então o pastor ele é bom quando ele vai na minha casa tomar cafezinho comigo, quando ele está lá o tempo todo perguntando: e aí, como é que você está? Não que o pastor não deva fazer isso, deve fazer, mas não é o papel principal do pastor, E muitas vezes os membros eles sentem que eles são pacientes, que eles vão buscar a igreja quando eles têm uma necessidade física, emocional, quando eles se sentem entristecidos. Então, eu vou para a igreja para mim me sentir mais feliz um pouco, para ver se eu fico mais leve. E aí, o que acontece? Eu vou lá ver se o louvor fala comigo, eu vou ver se eu saio um pouquinho mais animadinho. Muitas vezes, o papel do pastor dentro desta igreja hospital
é o papel simplesmente de consolar. Oh, meu irmão, mas olha, você não está sozinho. Olha, mas Deus vai abençoar. Olha, Deus vai dar vitória. A palavra-chave desta igreja que vive neste modelo hospital é manutenção. Vamos manter as coisas como elas estão. Mas quando essa mentalidade de vítima entra na igreja e ela não adquire este modelo de hospital, ela pode adquirir o modelo de pequena empresa. E dentro deste modelo de pequena empresa, quem é o pastor? O pastor é um visionário. O pastor ele tem que trazer para nós a visão. Qual que é a visão? Como é que a igreja vai crescer? O membro ele é um cliente. E não se engane, muitas pessoas infelizmente pensam assim. Eu já vi gente dizendo o seguinte: eu dou o dízimo, então como é que eu não posso opinar sobre a administração da igreja? Eu estou pagando. Eu já escutei gente falar assim. Graças a Deus, não na nossa igreja, mas nas nossas andanças por aí. E o papel do pastor ele é impactar as pessoas, simplesmente. Então muitas vezes as pessoas buscam a igreja, porque eu vou na igreja do pastor tal, porque, nossa, ele tem uma pregação assim. Só que aí a pessoa não muda também de vida, né? E também a palavra-chave na igreja, quando ela adota esse sistema de pequena empresa, é satisfação. Já que o membro ele é praticamente um cliente, ele tem que estar sempre satisfeito. O cliente tem sempre a razão. O cliente satisfeito é o cliente que volta no comércio de novo. Só que quando a gente, e aqui entra o papel da Getsemane, quando nós temos o desejo no coração, e eu tenho certeza absoluta que todos nós temos esse desejo, meus irmãos, de agradar a Deus, de adorar a Deus, a gente vem falando isso nas últimas semanas, nós adotamos aquilo que nós chamamos de modelo missional da igreja. Ou seja, a base da igreja, o jeito da igreja ser, deve ser aquilo que a Bíblia mesmo fala sobre a igreja. O papel do pastor, ele é um mentor, ele é aquele que é chamado pelo Senhor para auxiliar ali os santos no desenvolvimento do seu trabalho, Efésios capítulo 4. O membro, ele não é nem um paciente que ele vai simplesmente para tratar as feridas dele, e nem um cliente que está pagando por um serviço, mas o membro, ele está ali porque ele é discípulo de Jesus. Então, o pastor também, ele é um discípulo que ele foi chamado pelo Senhor para ajudar os outros discípulos a desenvolverem o trabalho. O papel dele, então, o papel do pastor não é simplesmente o de impactar e nem o de consolar. O papel dele é de equipar os santos. Leia mais uma vez, eu digo, Efésios 4. E aí o que acontece? A palavra-chave para esta igreja não é nem manutenção, vamos manter as coisas como estão, e nem simplesmente satisfação. Será que os nossos membros estão satisfeitos? A palavra-chave da igreja que olha para a palavra de Deus e quer ser igreja de acordo com aquilo que está na Bíblia, não é manutenção e nem satisfação, é missão. E isso é uma colocação muito pertinente, muito importante, porque nós precisamos abrir os nossos olhos. Se Satanás ele vem com as suas artimanhas, e ele está o tempo todo tentando nos influenciar para sair da igreja, tentando nos influenciar para criticar a igreja, como se fôssemos pacientes ou como se fôssemos clientes, a Bíblia diz que nós estamos aqui porque nós somos discípulos. E como discípulo, a gente deve seguir os passos do nosso Senhor. Só que mesmo sendo discípulos, eu creio nesse texto aqui no Salmo que Davi era discípulo de Jesus, certamente, é verdade que assim como ele, nós também sofremos, todos sofremos, faz parte, sofrimento faz parte de Deus na vida aqui no nosso mundo, neste plano aqui. Mas vamos olhar para o texto agora e vamos aprender aqui 3 atitudes que o salmista toma para ele enfrentar essa situação de tristeza profunda que ele estava enfrentando. A primeira atitude dele, então, baseada nos versos 1 e 2, um clamor de angústia diante de Deus. Perceba você que ele menciona 4 vezes a expressão até quando, Senhor? Olha lá, 2 vezes no verso de número 1, até quando, Senhor? Até quando ocultarás de mim o rosto? E mais 2 vezes no verso 2, até quando estarei eu andando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ou seja, esta repetição por 4 vezes deixa clara a ideia de que o salmista, neste momento mesmo, ele se sentia realmente abandonado por Deus.
E com a ideia de que isso duraria para sempre na sua existência. Até quando? E da mesma maneira, meus irmãos, às vezes quando nós enfrentamos um problema que ele demora para passar, a gente tem essa impressão. Até quando, Deus? Até quando eu vou precisar orar para que fulano mude? Né? Quando a gente olha para alguém próximo a nós que está em pecado, até quando eu vou orar para que o meu pai, para que o meu irmão, para que os meus queridos, para que eles de fato conheçam e aceitem o Evangelho de Jesus Cristo, entendam que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Até quando eu vou ter que orar por isso? Às vezes a gente se sente mesmo assim. Essa colocação, essa expressão é uma frase que demonstra urgência, né? Ela demonstra inclusive desespero. Até quando, Deus? Até quando essa situação vai continuar dessa forma? Aqui a gente aprende que Deus ele pode alcançar o fim da divina tolerância, como ele fez com Israel. Muitas vezes a gente vai orar e muitas vezes a coisa não vai mudar. Números 14, versos 11 e 12 diz o seguinte: até quando este povo me tratará com desprezo? Até quando se recusarão a crer em mim, a despeito de todos os maravilhosos sinais que eu realizei entre eles? Eu os ferirei como uma praga e os destruirei. Olha que interessante, aqui em Números é Deus quem diz: até quando? Até quando este povo me tratará com desprezo? Então, mais uma vez, a gente precisa olhar, e tem questões, meus irmãos, que nós sofremos e nós não temos a mínima chance de mudar. Por exemplo, você com a tua própria energia, com a tua própria força, não tem capacidade de fazer com que essa pandemia vá embora. A gente pode orar, é verdade, mas não está nas tuas mãos a capacidade de exterminar essa realidade, você entende? Agora, muitas vezes, é o desprezo que o povo de Deus tem por ele que faz com que a situação perdure, uma situação de dificuldade, uma situação de intranquilidade na vida da gente, né? Até quando? Aqui nesse texto em Números, Moisés ele pleiteia, Moisés ele suplica pela misericórdia de Deus, e Deus, se você ler o restante do texto, ele se compadece e perdoa o povo. É interessante isso, né? O mesmo elo que relaciona esse até quando e a misericórdia pactual de Deus, no verso 5, né? Aqui no nosso salmo. E aí a gente precisa entender o seguinte, que eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, eu preciso perceber se de fato eu tenho descansado no Senhor, se eu tenho entendido a palavra que diz que Ele está conosco o tempo todo. Em primeiro lugar, aqui o salmista ele derrama o seu clamor de angústia diante do Senhor. O que é um clamor? É uma oração desesperada, né? Você ora a Deus, é a tua conversa que você tem, vamos chamar assim, mais rotineira. Agora, quando você clama, é quando você se derrama, quando você não tem mais saída, quando você não vê outra solução e a única expectativa que você tem é a ação de Deus na tua vida. Aí é um clamor, e o salmista Davi aqui clama, ele coloca toda a sua angústia diante de Deus. Da mesma maneira, eu tenho visto muita gente derramando o seu coração diante de Deus, e isto é bom, mas vamos lembrar de algo muito importante que eu coloquei aqui no começo. O Salmo 13 vai mostrar uma movimentação. No começo, o salmista ele coloca essa situação, ele coloca toda a angústia dele, mas ele não para por aí. A segunda atitude que o salmista vai expor aqui, depois de clamar a sua angústia a Deus, ele suplica ao Senhor. Versos 3 e 4, leia lá na sua Bíblia. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Depois que ele coloca toda a sua angústia, o seu clamor diante de Deus, ele suplica a Deus. Ele entende que ele não tem forças para mudar a situação. No seu lamento inicial, ele fala de Deus ali, para você ter uma ideia, como que ocultando o seu rosto. Olha lá o verso 1. Até quando ocultarás de mim o rosto?
Mas aqui ele suplica agora para que o Senhor olhe para ele, ou seja, para que o Senhor considere a situação dele, para que o Senhor examine a situação que ele, o salmista, estava passando. E daí que Deus responda às suas indagações. É muito interessante. Aqui subentende-se que a enfermidade é como que um escurecimento dos olhos. Daí o salmista, ele olha para que a luz raia nele, de modo que ele não experimente a morte. É isso que ele está fazendo. É interessante que esse salmo também ele traz uma nota de ternura em como ele faz a súplica. Ele diz, ó Senhor, meu Deus. E aqui o pronome meu denota aí um aspecto emocional na oração. O Senhor, o meu Deus. E também uma nota de uma confiança inabalável. Ou seja, se por um lado Davi ele coloca toda a sua angústia, todo o seu clamor diante do Senhor, se por um lado ele se sente como se ele tivesse permanentemente abandonado pelo Senhor, no verso 1, até quando o Senhor ocultará de mim o rosto? Aqui, quando ele suplica a Deus, nesse segundo ato aqui, ele sabe que este Deus é aquele que ele pode chamar de o meu Deus, né? E a palavra também em Hebreus 11, verso 6, diz algo semelhante. Os que se aproximam de Deus em oração, ali no texto de Hebreus, devem crer que Ele existe e que Ele galardoa os que o buscam solicitamente. Davi sabia disso. Então, da mesma maneira, meu irmão, por mais que as tuas emoções digam não, por mais que os teus sentimentos digam que você está sozinho, Deus é o seu Deus. É aquele que enviou Jesus para morrer na cruz no seu lugar. Então o Senhor, ele também espera que você caminhe e você tenha um caminhar de fé diante dele, para dizer o seguinte, olha, eu preciso do Senhor, Deus. Olha, Senhor, eu clamo para que o Senhor esteja comigo. Afinal de contas, né, a palavra dele diz que sem fé é impossível agradá-lo. Então o Senhor, ele deseja olhar para mim e para você e perceber que mesmo que todos ao nosso redor que ainda não o conhecem se entreguem ao desânimo, nós o conhecemos, nós conhecemos o Senhor dos Exércitos e nós temos fé e esperança nele. E ainda o salmista ele deixa claro aqui quando ele suplica ao Senhor que se Deus não o respondesse ele morreria. E aí todos os adversários iriam se alegrar exultando naquilo que aconteceu. Olha o que diz também o Salmo 38:16 neste sentido. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. O salmista, em primeiro lugar, então, vamos lá mais uma vez, ele coloca toda a sua angústia diante do Senhor, toda a sua tristeza. Ele explica ali, ele se sente sozinho e abandonado, ali muito provavelmente por olhar também, não só para a situação exterior, mas para olhar para dentro dele mesmo. E saber que ele mesmo muitas vezes desprezava Deus. Mas aqui depois disso, ele, no segundo ato, na segunda atitude, ele suplica ao Senhor, tenha misericórdia de mim. E ele caminha. Lembra que ele caminha da angústia para a esperança. E a sua terceira atitude é o seguinte, baseada aí no verso 5 e 6, uma confiança inabalável em Deus. Existe uma marca gritante aqui entre os adversários do salmista e ele mesmo. E o início do verso 5 vai colocar isso de uma forma muito clara, quando ele diz, no tocante a mim, eu confio na tua graça, regozije-se o meu coração. A confiança do salmista estava no amor pactual de Deus e no livramento que esse amor expressa nas páginas da Sagrada Escritura. Daí o salmista pode se atirar com vontade, com confiança, em um louvor amoroso a Deus, permitindo que o seu coração, mais uma vez, se encha de alegria pelo fato do Senhor Criador de todas as coisas ser o Deus que ele pode chamar de meu Deus. E é interessante que quando a gente olha para esse salmo, e para a gente colocar na nossa vida, quando a gente faz um paralelo entre esse salmo e os dias que nós estamos vivendo, irmãos, da mesma maneira como Davi agiu, eu preciso agir, você precisa agir. O sofrimento ele não deve ditar a nossa vida. Eu fico muito preocupado quando alguém olha para um cristão e entende que aquela pessoa é triste, aquela pessoa parece que ela tem menos esperança do que quem não conhece o Evangelho.
E por quê? Porque ser cristão também significa que nós passamos por dificuldades. Mas Davi aqui nos dá essa grande lição, esse grande direcionamento. Por quê? Porque ele diz assim para nós. Se Davi estivesse explicando esse texto, eu tenho certeza que ele diria: em primeiro lugar, você está sofrendo, coloca o sofrimento diante de Deus, suplique a Ele, coloque todo o seu clamor, mas entenda que Ele é o teu Deus. Entenda de que mesmo que você passe por dificuldades, mesmo que você ande no vale da sombra da morte, Ele está com você. Então, aí meu irmão, tem uma hora que você tem que parar com essa tristeza, tem uma hora que você tem que enxugar as tuas lágrimas, lavar o teu rosto, colocar um sorriso nele. Por quê? Porque você é servo do Deus Altíssimo, né? E aqui a gente também deve agir assim. O sofrimento não pode e nem deve ser a marca principal da nossa vida, meus irmãos. Quem vive entristecido e anda o tempo todo mergulhado na murmuração não está agradando a Deus. Vou dizer isso mais uma vez. Quem vive entristecido e o tempo todo anda mergulhado em murmuração, reclamando o tempo todo da vida, das circunstâncias, como se ela fosse a única pessoa que sofre, essa pessoa não anda agradando a Deus. Eu quero ler alguns textos aqui para você lembrar disso. Neemias 8:10, a gente usou esse texto essa semana. Diz assim: portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Olha o que a palavra diz. A alegria do Senhor é a nossa força. 1 Coríntios 10, versos 9 e 10. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Ou seja, cuidado para que a murmuração não seja a tua principal característica. Você, angustiado, você se derrama diante de Deus, você descansa nele, você espera nele, espere no Senhor. E o texto de 2 Coríntios também, 12, muito conhecido e muito importante a gente mencionar aqui nos versos 9 e 10, Paulo dizendo: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que Paulo diz agora: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Algumas pessoas parecem agir da seguinte maneira: se eu estiver angustiado, se eu estiver com necessidades e perseguições, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de Deus, eu vou mudar de religião. Paulo, ele diz assim, que entendeu que quando ele está fraco, aí é que ele é forte, porque aí é que ele percebe a graça de Deus na tua vida. O que precisa acontecer na sua vida, meu irmão, para você perceber a graça de Deus nela? O que você precisa para perceber de fato que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará? Será que essa palavra está aqui na mente, mas ainda não desceu para o coração? Se isso acontece com você, eu quero convidar você a refletir sobre a sua caminhada, a refletir sobre como você tem lidado com a tua espiritualidade, como você tem lido a palavra de Deus, como você tem jejuado, como você tem orado, como você tem se derramado diante dele. Mas uma coisa precisa ficar bem clara aqui, a gente parte já para a nossa conclusão, né? O sofrimento não pode e ele não deve ser a marca principal da nossa vida, né? Quem vive entristecido o tempo todo e anda mergulhado na murmuração não está agradando ao Senhor. Se isso tem acontecido com você, ore a Deus e peça para Ele: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque de fato eu ando mergulhado na tristeza, mas eu preciso voltar os olhos para o Senhor, o autor e consumador da minha fé. Eu preciso olhar para Jesus, eu preciso descansar, eu quero descansar no Senhor. E se você sente essa necessidade, eu quero te convidar nesse momento a orar nesse sentido. Vamos orar? Pai, obrigado porque a Tua palavra nos mostra que até Davi muitas vezes clamou: até quando, Senhor, eu vou continuar nessa situação que eu tenho vivido? O Senhor é aquele que conhece a nossa vida, conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe de tudo que nós andamos, ó Pai, vivendo, de tudo que nós sentimos. O Senhor sabe muitas vezes como nós andamos entristecidos, mas em nome de Jesus, que nenhum de nós, ó Pai, seja marcado e conhecido por ser uma pessoa triste, mas que as pessoas possam ver, ó Pai, que mesmo quando nós passamos, assim como Paulo,
por injúrias, perseguições, por necessidades. Mesmo assim, nós damos glórias a Deus e nós agradecemos, porque mesmo que percamos tudo, nós temos o Senhor como nosso pastor e nada nos faltará. Que o Senhor tenha misericórdia e que desta maneira, Pai, o teu povo seja reconhecido como o povo mais feliz da terra, como o povo mais feliz dessa cidade, e que isto redunde em honra e glória para o Senhor. É a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós hoje e para todo sempre. Amém e amém. E que as pessoas, ao olharem para mim e ao olharem para você, possam entender que nós vivemos conforme as orientações de Neemias, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus nos abençoe.